terceira estrutura de personalidade que compõe a Tríade Negra, de que começámos a falar no episódio número 3. A Tríade Negra, relembro, é composta pela psicopatia, o narcisismo e o maquiavelismo. Os últimos 2 episódios foram dedicados precisamente à psicopatia e ao narcisismo, e hoje vamos falar do maquiavelismo. E a pergunta que temos para hoje é: o meu chefe é maquiavélico ou é só má pessoa? Vamos tentar perceber qual é a linha que separa estas duas coisas. E eu ia começar, se calhar, por te pedir, Cristina, que nos explicasses a diferença entre estes 2 conceitos. O conceito de perturbação de personalidade e de estrutura de personalidade. Porque tu disseste-nos que psicopatia e narcisismo são perturbações de personalidade e maquiavelismo é uma estrutura de personalidade. Queres explicar-nos um bocadinho a diferença entre os 2? É de facto a grande diferença na Tríade Negra, é o facto de nós temos a psicopatia, é claramente uma perturbação. O que é uma perturbação? É uma estrutura de personalidade cujas pessoas que a têm, funcionam de um modo geral com determinado tipo de formas de estar, e que são representadas em todas as esferas da sua vida. Eu vou dar um exemplo que é mais fácil. O psicopata tem problemas a nível da empatia com os outros, recorre a estratégias de mentir patológico, mas para ele isso é incorporado como fazendo parte da sua forma de funcionamento, não sente isso como uma forma, como um problema, não é? Tem uma elevadíssima autoestima, mesmo em situações em que para os outros ele não está a corresponder da forma como ele se vê, não é assim uma pessoa com tanto sucesso, não é assim tão perfeito, etc. Estas pessoas analisam e têm esta forma de ver o mundo. Isto tem uma base, na psicopatia tem inclusive uma base biológica, que falámos da outra vez quando falámos da psicopatia. Portanto, há aqui uma patologia, se quisermos dizer. Portanto, estas pessoas não conseguem ter uma percepção ajustada, não têm um insight claro sobre o efeito do seu comportamento dos outros. Portanto, isto não é, de uma forma clara, uma maneira adaptativa de ser no ponto de vista social. Não é? Não quer dizer que estas pessoas não se consigam encaixar, muitas encaixam-se, mas alguns não é? E falámos aqui um bocadinho sobre até a relação das pessoas que cometem crimes, inclusive, nem todos os psicopatas o fazem, mas os seus custos para os outros é sempre muito grande, não é? Porque esta estrutura de personalidade é de facto negativa nesse aspecto. E estas pessoas têm uma outra característica, que é: não conseguem aprender nem com a punição, nem têm bons níveis de adesão a determinado tipo de tratamentos a nível psicológico. Portanto, há já algumas coisas que se fazem para tentar minimizar alguns dos aspectos menos positivos do funcionamento destas pessoas, mas de facto não há aqui uma intervenção como se faz noutras situações, noutros tipos de perturbações. Já a nível do narcisismo, obviamente que é uma perturbação também, mas há algumas pessoas que não têm propriamente uma perturbação definida, têm alguns traços narcísicos, não é? Têm alguns traços e que se caracterizam por aquilo que falámos também no episódio respectivo, que tem a ver com terem também uma autoestima, a necessidade de serem apreciados, de serem reconhecidos pelos outros, não é? Mas há um entendimento que no narcisismo há certas pessoas que têm apenas um conjunto de características. O mesmo acontece com o maquiavelismo, ou seja, isto tem a ver com uma forma de funcionamento, com determinado tipo de características, e que no caso, por exemplo, do maquiavelismo está muito focado em comportamentos relacionados com certo tipo de contextos, como por exemplo ter poder no mundo do trabalho, onde onde as características, agora enganei-me, onde estes aspectos têm sido mais identificados. Então, não é? Desculpa interromper-te, podemos dizer que a perturbação tem uma base, ou pode ter uma base genética, e a estrutura de personalidade não?
A estrutura de personalidade, todos nós temos, pois vou ser um bocadinho mais claro, é bem dito, Joana, é assim, todos nós temos uma personalidade, a nossa personalidade está definida como tendo várias áreas ou várias dimensões. Há vários modelos teóricos, mas aquele que nós usamos mais é dizer que a nossa personalidade está dividida em 5 áreas. Uma área que tem a ver com a gestão das emoções, isto talvez seja mais fácil explicar assim para as pessoas perceberem. Uma área que tem a ver com a gestão das emoções, nós chamamos de neuroticismo neste modelo. Uma área que tem a ver com a parte da relação com os outros, que nós chamamos a extroversão, a pessoa pode ser mais ou menos extrovertida, tem a ver com o sentido de gregariedade, a capacidade que tem de interagir com os outros, pode até ser uma pessoa que não fala muito, mas não se sente desconfortável em contexto social. Depois temos uma terceira dimensão que tem a ver com a nossa capacidade de gostar de experimentar coisas novas. Pode ser a nível da estética, da música, ou até na parte mais física, mais sexual, ou explorar o meio ambiente. Cada pessoa tem a sua maneira de gostar de explorar o mundo externo. E depois temos uma parte que é muito importante na explicação da tríade negra, que é a amabilidade. A amabilidade não é só ser simpático, a amabilidade tem a ver com a capacidade de ser sensível aos outros, ser altruísta, conseguir compreender os problemas dos outros e ajustar o nosso comportamento para que não causar dano no outro e até ter comportamentos de ajuda face ao outro. E depois, por fim, temos uma quinta dimensão que também está. Estas duas dimensões estão muito relacionadas, por exemplo, com o maquiavelismo, que é a conscienciosidade. O que é a conscienciosidade? É a capacidade que nós temos de planear, organizar e realizar tarefas, nomeadamente no mundo do trabalho, não é? Trabalho ou outras tarefas ou funções que nos são distribuídas, tanto pode ser gerir a nossa casa, como pode ser gerir a vida a nossa componente laboral, porque são duas áreas importantes na nossa vida. E isto é a estrutura da personalidade. A nossa personalidade funciona desta forma. Agora, e todos nós temos estas 5 dimensões, só que somos definidas em cada uma delas de forma única, não é? A interação entre estas 5 dimensões, a probabilidade de encontrarmos 2 pessoas com a mesma estrutura é muito pouco provável, não é? Porque nós representamos, cada uma destas dimensões tem muitas características lá dentro, não é? Por exemplo, no neuroticismo nós temos a hostilidade, temos a depressão, a ansiedade, a vulnerabilidade, portanto são dimensões muito complexas. E ora, qual é que é aquela área onde há mais problemas, ou onde as pessoas apresentam depois mais dificuldades adaptativas? É, por exemplo, no neuroticismo. As pessoas que têm problemas a nível da gestão das emoções, geralmente têm mais dificuldade em se adaptar ao social. 2 formas. Ou não se conseguem encaixar e sofrem imenso com isso, não é? Pronto. Têm baixa autoestima depois, têm dificuldade de integração, ou são extremamente hostis, agressivas e dominadoras, não é? Portanto, e depois temos no meio disto tudo grandes variações, não é? Pronto. O que é uma perturbação? É tu teres aqui, faça uma estrutura de personalidade, algo que a pessoa apresenta que a torna menos adaptativa, disfuncional, vamos dizer assim. Não é? Acontece isto com a psicopatia. Os indivíduos com psicopatia têm de facto limitações a nível da forma como sentem as emoções. Isto pode ter, em alguns deles, a verificação que pode ter a ver com lesões no lobo frontal ou mesmo a nível aqui da zona mais reptiliana do nosso cérebro, tem a ver com a gestão da agressividade, etc. Mas a verdade é que nós observamos que estas pessoas precisam de muita estimulação para ter medo, etc. Não é? O que os torna, aqui pessoas com uma capacidade de olhar para os outros muito diferente. Não sentem certo tipo de motivações ou de emoções protetivas ou adaptativas na ligação com os outros. Portanto, o grande problema desta perturbação é o impacto social negativo que tem para as outras pessoas, e, portanto, é considerado uma perturbação. Está diagnosticado como sendo algo que é considerada no quadro das doenças mentais. Depois,
O narcisismo tem aqui estas duas facetas. Ela está de facto definida como uma perturbação também, como a outra perturbação da personalidade que eu falei, mas também é aceite hoje em dia que existem pessoas que têm traçados narcísicos e que não chegam ao ponto de ser definido como uma perturbação. Portanto, isto aqui é complexo. Já o maquiavelismo é da tríade negra. A característica ou a estrutura de personalidade, vamos lhe chamar assim, menos estudada, é mais recentemente estudada. Ela foi muito analisada tendo em conta aquilo que nós observamos nos modelos de liderança nos últimos 30 anos, e pensar aqui um bocadinho que características é que têm as pessoas que ascendem a determinados cargos no mundo empresarial e não só, não é? E esta perturbação está muito inspirada no livro do Maquiavel, não é? Que descrevia como é que deveria ser naquela altura em que o livro foi escrito, século XVI, século XVI, exatamente, como é que deveria ser o perfil de funcionamento, vamos usar esta linguagem, de um rei, por exemplo, não é? Ou de um príncipe, ou até mesmo de uma pessoa que coordenasse as tropas, sei lá, os militares e tudo mais, que de facto tem aqui algumas características que são, por isso é que se juntou a tríade negra, porque se confundia um bocadinho, parece que é tudo igual, mas sim, não é igual. Não é, até mesmo do ponto de vista da investigação científica, ainda há muito trabalho a fazer, principalmente para se perceber aqui a diferença entre estas três estruturas, sendo que há duas que estão associadas então a ter uma perturbação, ter uma disfunção, não é? Pronto, se quisermos de alguma maneira, é um bocado difícil falar de doença quando falamos de perturbação da personalidade. Não podemos dar medicação. Uma coisa está estragada. Uma coisa que não funciona bem, não é adaptativo, não é? Não queria ir para esses conceitos mais médicos. Mas o maquiavelismo surge aqui como uma estrutura de personalidade totalmente adaptada à realidade, que leva estes indivíduos a terem uma capacidade de resposta muito, muito adaptativa às situações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas pessoas têm uma motivação, que é ter o poder, ou a questão pode-se colocar assim, como quando foi o que é que o Maquiavel tentou escrever, não é? Qual é o comportamento que se deve ter uma pessoa para ter sucesso, para chegar e manter o poder, que é isto que está aqui, não é? Em linguagem comum ou popular, é não olhar a meios para atingir os fins. Tem muito a ver com isso. O que é que nós temos aqui nestas pessoas? Pessoas que tanto podem ser altruístas, aparentemente altruístas. Podem ter comportamentos pró-sociais, ou seja, podem inclusive usar uma organização positiva para a sociedade para atingir um determinado objetivo, quando depois podemos analisar numa situação ou noutra que estas pessoas adaptam-se àquilo que pretendem, àquilo que é preciso para atingir um determinado domínio, não é? O que é que caracteriza estas pessoas? Como é que ela tem a ver com a questão da moralidade? Muitas vezes, se eu tenho que fazer algo que socialmente nós dizemos, isto não é correto, aceitar um comportamento imoral, elas aceitam fazê-lo, fazem-no estrategicamente. A grande diferença aqui, os estudos mostram na psicopatia e no narcisismo, estes indivíduos, não é? Porque estamos muitas vezes a falar de estruturas com perturbação, fazem isto impulsivamente, resulta da problemática que estas pessoas têm, principalmente se for muito marcada a problemática. Estes indivíduos agem de forma planeada, estruturada. Ou seja, o que é que eu preciso de fazer? O que é que eu preciso de fazer para atingir aquela finalidade? Portanto, há aqui um planeamento prévio que estas pessoas têm, uma estratégia que eles desenvolvem para atingir o seu objetivo. Portanto, tanto pode ser, tenho que ser a favor de uma causa e visto aquela camisola de uma maneira que ninguém acredita que aquela pessoa não veste aquela camisola. Ninguém acredita que uma pessoa que fala assim, que pensa assim, não possa não se identificar com aqueles valores.
Mas uma das coisas que estas pessoas têm é que não se comprometem, não têm o compromisso. O compromisso que nós temos para uma causa, ou o compromisso que nós temos pela família, pelo respeito desses valores, estas pessoas não o têm. Eles defendem determinado ideia, enquanto isso lhes for favorável, é isso? Exatamente, mas fazem-no muitas vezes com um nível, com uma qualidade, com um envolvimento que eu considero-me que nós pertencemos àquele grupo de pessoas que respeita as regras, as normas, o sentimento pelo espaço do outro, não é? E que, portanto, certas coisas não vamos fazer, porque até nos sentimos mal com isso, não é? E isto não acontece com estas pessoas, porque há um objetivo, há uma finalidade, então eu vou fazê-lo. Muitas vezes, no modo geral, estas pessoas são objetivas, confrontativas se for preciso, não têm empatia para com as outras pessoas, são duras, mas em determinadas situações podem recorrer a comportamentos positivos, aquilo que nós chamamos comportamentos pró-sociais. Portanto, é de facto uma característica de personalidade aqui. Os estudos não indicam que se possa aqui falar de uma perturbação, não é? Porque estas pessoas parece que muitas vezes são mais investidas deste tipo de comportamento num determinado contexto da sua vida. Mas, na verdade, se nós olharmos nos exemplos que se calhar conhecemos ou que estão identificados, nunca serão pessoas de confiança. Pessoas em que nós podemos dizer, não, esta pessoa, num determinado momento em que eu precisar, ela vai estar lá para mim. Ela só estará lá para mim se ganhar alguma coisa com isso, não é? Sim. Se, por exemplo, me for salvar e isso for, ok, estão-me a ver, fui eu que salvei. É um bocadinho esta imagem, não é? Portanto, isto está muito associado a padrões de poder e de liderança, porque estas pessoas passam por certo tipo de decisões e de estratégias e de comportamentos que a maior parte das pessoas não o faz por questões morais, por questões de empatia para com os outros, ou por questões mesmo de princípio. Não é? E, portanto, dá para pensar aqui, eu muitas vezes penso nisto e falamos um bocadinho sobre isto, até às vezes em casa, que é que sociedade é que nós temos em que na corrida para o poder estas pessoas são ganhadoras, não é? Porque em determinados meios. Sim, não é? nesta cultura empresarial, aliás, como tu dizias ao início, e não só. E não só de domínio. Promove-se muito essa ideia do ter de se fazer o que tiver, de se fazer a bem dos resultados da instituição onde estivermos, não é? E, portanto, quem chega ao poder não chega por mérito ou competência, chega porque está disposto a fazer o que entender. E tem vindo a público, penso eu, tem-se falado cada vez mais nisto, e eu acho importante que se fale nisto. Que de facto os topos das empresas estão cheios destas pessoas. E são homens, a maior parte. A minha pergunta também é, isto é uma estrutura de personalidade também mais vincada no sexo masculino? Ou não há diferença entre sexo masculino e sexo feminino? É interessante que esse assunto não está esclarecido, não é? Pronto, os trabalhos que existem são focados no funcionamento de determinados contextos profissionais e de liderança, e onde a liderança, como sabes, é maioritariamente no mundo empresarial e em quase todas as esferas, maioritariamente dominada por pessoas do sexo masculino. Eu estava a perguntar isto exatamente porque isso tem muitas questões sociais envolvidas, não é? O facto de serem mais homens na liderança do que mulheres. Mas será que este ponto também pode ser uma questão, não é? Se os homens estiverem mais predispostos para ter esta estrutura de personalidade, se calhar também pode ser uma pequena justificação, porque
porque é que eles chegam a cargos que as mulheres não chegam, porque não estão predispostas Depois, a eu fazer acho que a tua determinadas questão é muito coisas. interessante e é um tema que tem que ser explicado, mas eu penso que aqui juntamos não só as características, é assim, nós sabemos que, por exemplo, determinadas, nas perturbações da personalidade, há maior incidência nos homens do que nas mulheres, não é? Na psicopatia, no narcisismo, a diferença já não é assim tão acentuada, mas também. Nesta matéria não está claro o assunto, porque isto também mexe muito com aspectos culturais e sociais, não é? Nós estamos aqui a falar da nossa realidade cultural europeia e não só, não é? Aquela que é, pronto, que é conhecida, que é divulgada, não é? Ditas as sociedades atuais, mais, eu não vou usar a palavra desenvolvida, que isso não faz muito sentido, mas mais dominadoras do ponto de vista da comunicação e com mais, fazem mais parte da ligação no mundo, não é? Mas a verdade é que aqui também se vai refletir, obviamente, a parte da assimetria simbólica que existe da diferença entre homens e mulheres, que existe ainda, que não é meramente só biológica, mas também é muito social, cultural, não é? E isto tudo se vai refletir na expressão que nós temos destas questões, não é? Não quer dizer que não existam mulheres com este padrão de funcionamento, claro que sim, mas ainda este mundo, ainda esta área, estas áreas são mais dominadas por uma cultura masculina. Agora, de facto era interessante perceber de que forma é que as mulheres são mais cumpridoras, não é? Das regras e da proteção do outro. A verdade é que é assim, o nosso processo de socialização das mulheres é diferente dos homens de alguma maneira e quer queiramos, quer não, há aqui uma forte influência do nosso papel de cuidadoras, não é? E portanto aqui dá-nos um treino e um traquejo que não foi tanto dado aos homens, portanto não podemos aqui excluir isto, fazer um trabalho para perceber isto tem que incluir aqui estas questões e ainda existem muitas diferenças entre homens e mulheres e eu acho que, eu vou aqui também dar-te a minha opinião sobre isto, eu acho que os homens e as mulheres são diferentes e vão ser sempre diferentes e ainda bem. O que é aqui a causa é, para mim, porque é que estas diferenças que existem não são aceitas e não são respeitadas e não é porque se é homem ou mulher. E não se potencia o que melhor há em cada um, não? Sim, exatamente. Um cargo de liderança não deve ter a ver com ser homem ou ser mulher, mas tem a ver com a pessoa em si, que pode ser a pessoa mais certa, pode ser uma mulher, ou pode ser um homem, por diversas razões, até pelas características pessoais. E às vezes confundimos aqui um bocadinho as coisas. Agora, em relação ao maquiavelismo, de facto, depois existe esta representatividade, porque a maior parte dos trabalhos foram feitos a nível das questões da liderança e do domínio e do poder, que é culturalmente as mulheres, o poder é mais um poder mais emocional ou mais relacionado com uma esfera mais ligada às pessoas. As mulheres são mais, como alguém escrevia, sobre um livro que eu estava a ler sobre as mulheres e sobre as instituições policiais e militares. Eles escreviam qualquer coisa como as mulheres humanizam estes espaços, estes ambientes. Mas é um processo duro. Às vezes estas mulheres também têm que se tornar mais masculinizadas para conseguir ganhar o seu espaço. Portanto, isto é complexo responder à tua pergunta por isto tudo, não é? Faz-nos pensar aqui um bocado sobre isto. Para mim há aqui uma questão que é muito importante, que é culturalmente nós estamos a desenvolver, que é promotor deste tipo de lideranças, deste tipo de porta-voz que nós temos, representativos de vários setores, que são pessoas assim, que são pessoas que falam, que nós valorizamos muito neste momento a imagem e a comunicação, e bem, é uma coisa importante, mas se calhar estamos muito superficiais nesta matéria, e estas pessoas dominam aqui a primeira imagem, impactante, etc., acabam por tapar ali, depois quando vamos mais fundo, é que se percebe, não é? Eles conseguem passar uma vida inteira a enganar pessoas. E enganar sempre as mesmas pessoas? Não é? Porque há aqui estratégia. Onde é que está a estratégia? Os maquiavelistas são bons nisto, é dividir para reinar. Os psicopatas também fazem isso, mas são mais fáceis de identificar. Aqui não, estes indivíduos têm um plano, têm uma estratégia, não têm uma perturbação, têm um plano, têm uma estratégia e, portanto, vão ligar-se com as pessoas que são mais convenientes, vão separar-se das pessoas que são menos convenientes, vão recolher informação. Portanto, são competentes nessa matéria, na verdade. Se para nós, como o Maquiavel dizia, não é?
ser líder é isto, então... Agora, não sei se ser líder é isto não é uma liderança, não é? Não. O que é que deve ser uma liderança? Para mim, as instituições são compostas por pessoas. Nós passamos a maior parte do tempo no nosso trabalho, não é? E depois vamos carregados de problemas para a nossa vida pessoal e depois anda tudo a tomar psicofármacos, não é? Pronto, isto é um bocadinho a representatividade da sociedade portuguesa. Sim. A percentagem de pessoas que têm problemas, que não se identifica com o trabalho, etc. A felicidade introduz 12% de produtividade no trabalho. Isto foi estudado pelos economistas, portanto, eu pergunto, com estes factos todos, porque é que continuamos a ter este tipo de lideranças? Se calhar o Maquiavel não estava assim tão certo. Se calhar não estava nada certo. Agora, é uma questão que fica aqui, não é? Porque, como é que é esta problemática? Então, e não sendo uma perturbação, mas uma estrutura de personalidade, a probabilidade de podermos trazer essas pessoas para o lado bom da força é maior do que para quem tem uma perturbação, ou não? Ou não, porque eles, como não reconhecem, também não fazem intenções de se tratar. É assim, as outras, portanto, quer o narcisismo, quer a psicopatia, pronto. É sempre, as perturbações da personalidade são coisas muito estruturantes, não é? Portanto, é possível trabalhar mas com estas pessoas e tentar promover coisas positivas. Eu acho que é isso que temos que fazer. Aliás, os psicólogos, os psiquiatras e os médicos e todas as pessoas que trabalham nestas áreas da saúde mental e não só, nós temos que meter mãos à obra, porque a nossa função é integrar as pessoas e encontrar soluções para isso. Claro que sim, mas é difícil, mas sim. É preciso realmente um investimento grande e neste momento começam a existir estratégias para isso. No caso dos maquiavelistas, eu acho que se realmente conseguirmos aqui, estas pessoas vão se convencer se tiverem ganhos com isso, não simples quanto isto, não é? Não vamos aqui dizer, a personalidade então, é fácil de mudar. A estrutura de personalidade é claramente a estrutura mais estável que nós temos em nós, portanto define a nossa maneira de funcionamento, mas nós podemos mudar, ou seja, nós mudamos, fazemos ajustamentos ao longo da vida na nossa estrutura de personalidade, portanto quando chegamos à idade quando somos mais velhos, começamos a ter uma percepção diferente, porque está perto do ciclo final da nossa vida e, portanto, criamos toda uma capacidade de apreciar os pequenos momentos que não apreciamos agora nas fases de idade mais jovens que temos, não é? E, portanto, é possível aprender e é possível mudar. Mas a mudança na personalidade ocorre quando há choques ou embates na personalidade mais marcantes. Portanto, dá algum trabalho fazer isso. Mas sim, dá algum trabalho fazer isso. Não quer dizer que não se possa fazer, mas se calhar culturalmente seria importante pensar como é que podemos fazer na prevenção deste tipo de situações. Eu ia dizer, agora vou-me repetir, mas eu vou repetir isto o resto da minha vida, que é, se calhar essas pessoas que nasceram com essa estrutura de personalidade, mais uma vez, se tiverem uma infância bonita, com amor e carinho, exatamente, a coisa não desenvolve tanto. Não é? Lá está, disseste uma coisa muito importante, que é nasceram. A nossa personalidade desenvolve-se. Nós só falamos de personalidade a partir dos 16, 18 anos. Até lá temos uma evolução, um desenvolvimento, e temos aquilo que nós chamamos na psicologia de desenvolvimento o temperamento. E é a partir de 16, 18, 9 anos, que a nossa estrutura, que falamos e avaliamos a personalidade de uma forma mais estruturada. Até lá estamos em crescimento e em desenvolvimento. E, portanto, para mim, o trabalho da escola e o trabalho com a família, e as famílias com dificuldades, com problemas, às vezes não têm dificuldades financeiras, têm problemas emocionais. O trabalhar com as crianças, a questão da cidadania, da relação com o outro, como é que se resolvem problemas sociais, o acompanhamento, isso tudo previne este tipo de funcionamento, cria ligações entre as pessoas, ligações positivas. E eu penso que aqui é que nós devemos investir, porque no futuro não vamos ter pessoas com uma estrutura tão rígida, com este tipo de estruturas tão autocentradas e narcísicas. Portanto, aí eu concordo plenamente e subscrevo tudo isso. Pois, infelizmente, continuamos a ter famílias e escolas e professores que incentivam a competição, não é? Exatamente. Em vez de a cooperação. A cooperação é algo que não é
tão natural em nós, biologicamente, não é? Porque nós estamos mais virados para a sobrevivência e para a preservação individual, não é? Portanto, a cooperação é algo que nós só começamos a fazer do ponto de vista do desenvolvimento um bocadinho, a partir dos 5, 6, 7, 8 anos. Tanto que nas escolas pedimos às crianças para fazer um trabalho em equipa com 5 anos, cada um faz o seu desenho num cantinho. Portanto, a cooperação é a mesma coisa que tem que ser trabalhada e produzida, mas nós aprendemos, somos muito competentes a aprender estratégias e coisas, e há outra coisa, o nosso cérebro também aprende coisas positivas e coisas negativas, não é? E quando nós fazemos coisas boas que nos aumentam o bem-estar, não é? Tendemos também a querer isso, até fisicamente. Portanto, tudo isto é importante para prevenir este tipo de situações. Portanto, há uma luz ao fundo do túnel, claramente, não é? Isso é bom, uma mensagem de esperança. Não é? Eu se calhar ia só aqui resumir um bocadinho estes últimos episódios em que falámos da Tríade Negra. Eu partilhava convosco talvez que recebemos alguns e-mails de pessoas que nos agradeceram o episódio porque perceberam um bocadinho melhor algumas das pessoas com quem se relacionaram ao longo da vida, e que perceber o que se passa com as pessoas que se relacionam connosco é apaziguador. E nós ficámos muito, muito felizes por poder prestar esse esclarecimento e ter de alguma forma ajudado estas pessoas. Nós dissemos no episódio da psicopatia, não fomos nós que inventámos, li num livro sobre este tema, o conselho que o autor dava às pessoas era, se tiver de lidar com um psicopata, levante-se e saia. Eu recordo este conselho, acho que serve para psicopatas, serve para narcísicos, serve para maquiavélicos, sendo que às vezes este não é uma forma, não é fácil, não é? E o maquiavelismo, como vimos agora, está muito ligado às empresas, e nós não podemos, se tivermos um chefe maquiavélico, e este era o tema do episódio, se o chefe era maquiavélico como a pessoa, infelizmente não podemos pura e simplesmente virar as costas no dia a seguir, porque por muito que gostemos do nosso emprego, não estamos lá só porque nos apetece, não é? Precisamos de lá estar, porque no fim do mês temos de receber ordenado para podermos sobreviver, e portanto às vezes não é muito fácil. E então temos que arranjar algumas estratégias a curto e médio prazo. E talvez eu deixo-vos, é quase um testemunho, porque eu tive de lidar com uma pessoa que eu não sei ainda se era psicopata, maquiavélica, enfim. Bom, ele não era. E se eu tivesse sabido o que sei hoje, teria lidado com a coisa de outra forma, e que não é sobre nós, não é? Estas pessoas não agem sobre nós individualmente, é tudo sobre eles. Podemos até ser o alvo, não é? Por algum motivo somos o alvo daquela pessoa, mas não é sobre nós, Maria, João, André, é sobre eles, é sempre sobre eles, sobre aquilo que os beneficia e aquilo que lhes vai trazer alguma coisa de bom. E portanto a nossa autoestima, que nestes casos fica sempre condicionada, e nós perguntamos o que é que eu fiz de errado, o que é que eu podia ter feito melhor, e é um loop dentro da nossa cabeça que nos faz muito mal, não vale a pena. Se estiverem nesse caso, não pensem nisso, esqueçam. Não é sobre vocês, é mandar currículos e arranjar um emprego novo. É o meu conselho. Porque é mesmo isso. Estas pessoas, os outros para estas pessoas, e isto nas 3 estruturas de personalidade, nas perturbações, no maquiavelismo, que nós vamos encontrar é que nós somos peças no xadrez destas pessoas, não é? Portanto, a consideração que têm pela nossa pessoa é meramente utilitária. Aliás, a palavra que se usa na psicologia para definir isto tem abordagens instrumentais. A relação que eles têm com as pessoas é de natureza instrumental, não é emocional, é instrumental. Qual é que é a função e a vantagem que esta pessoa tem, ou não, ou o que é que eu posso extrair desta pessoa. Ela é muito boa a fazer isto, vou pôr lá a fazer isto até cair para o lado e não quer nem saber. Portanto, é mesmo isto, é peças no jogo. Portanto, muitas vezes a gente diz, vamos tentar humanizar as pessoas. Sim, é importante nós dizermos, olha, eu chamo, não sou um número, chamo pessoa tal, mas para estas pessoas acabamos por ser um funcionário 43, 51, e portanto não é um problema nosso de facto, mas a verdade é que, não sendo um problema de cada um de nós, a verdade é que isto afeta as pessoas. Isto é o que chamamos relacionamentos tóxicos, quando são questões amorosas, mas também questões laborais, ou de amizade, não é? Então, podem ser todas elas tóxicas, porquê? Porque nos fazem mal.
E quando algo nos faz mal, nós temos que tentar criar estratégias de felicidade. Exatamente. Às vezes leva tempo, é preciso ser resiliente e às vezes podemos precisar de ajuda técnica. Sim. Não é? Às vezes podemos precisar de ajuda. Não é mau, não é algo, uma falha nossa. Às vezes nós não estamos em condições, indivíduos sozinhos, para lidar com este tipo de pressão. E isto acontece. Sim, porque há alturas em que as pessoas chegam a estados bem difíceis. Exatamente, pressões graves e tudo são mais. Coisas muito recorrentes e que ao longo do tempo é muito difícil lidar com isso e conseguir superar isso sozinho, por isso sim. Isto não significa que a pessoa é fraca, significa que está numa fase em que precisa de ajuda e, portanto, isso também é um aspecto importante que nós devemos aqui partilhar, não é? Certo. Portanto, à pergunta, o meu chefe é maquiavélico ou é só uma pessoa, é indiferente. É as duas coisas, porque geralmente como não é empático, não tem moral e portanto é má pessoa, portanto não podemos, o que é que podemos dizer? Não podemos contar com ele. Há dias em que vai a nosso favor e há dias em que vai somos os maiores, somos o melhor funcionário do mundo. Exatamente, mas não devemos... E no outro já não somos. Já não somos, portanto é tentar perceber. Então, daqui para a frente, vamos agora deixar as perturbações de personalidade descansadas um bocadinho, talvez lá voltemos mais tarde. Vamos entrar noutro tema, também não é melhor, mas tem uma parte boa, que é o amor. Vamos falar de amor e vamos falar de violência. O próximo episódio tem como tema: poderão o amor e a violência coexistir numa relação? Vamos falar sobre isso. Obrigada por estarem desse lado. Até ao próximo episódio.